Olá, como vai? Estamos começando mais um Falando ao Coração, Histórias de Vida. E na edição de hoje, você verá uma entrevista com o Vicente Paulo. Ele é artista visual, produtor cultural, inclusive tenho aqui uma de suas obras. Você verá o que Deus fez na vida desse homem. Você também poderá, hoje, se alimentar com a palavra de Deus. E a nossa esperança é que você tenha a sua fé renovada, a sua vida transformada, através da palavra de Deus, certo? Então não saia daí, vamos só rolar a vinheta e já voltamos. Olá, estamos de volta e hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre algo muito interessante, algo muito importante. Quero falar com você sobre as provações e a finalidade dela em nossas vidas. Mas para isso, então, eu quero utilizar com você o texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o 8, que diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É muito interessante quando nós lemos esse trecho da palavra de Deus, os primeiros versículos aqui de Tiago, e nós vemos a forma como Tiago se apresenta. Ele se apresenta como servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. A simplicidade na saudação dessa carta nos mostra ou nos aponta para Tiago, o irmão de Jesus, que depois vem a ser um líder, um dos líderes principais lá em Jerusalém. E é muito importante eu falar para você, ressaltar que antes da conversão de Tiago, Tiago, não acreditava em Jesus Cristo como o Messias, o Cristo prometido, assim como também os seus irmãos não o viam desta forma. Porém, após a ressurreição de Jesus, Tiago se converte e passa a ser um desses grandes líderes entre os cristãos, né? Porém, ele não reivindica para si autoridade apostólica. Antes, ele se identifica como servo, que nós também poderemos aqui, ou podemos comparar essa palavra servo como escravo. Ele diz: eu sou escravo de Deus e escravo do Senhor Jesus Cristo. Este versículo, então, por si só, já nos mostra, ou dele nós podemos tirar uma grande lição. Uma lição de humildade, a lição de quem realmente nós somos. Ao invés de ficarmos por aí brigando, por cargos, por funções, nós precisamos entender que nós somos servos de Deus. Nós somos escravos de Deus. E é muito interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos, por exemplo, Paulo escrevendo, que para a liberdade, nós fomos libertos para sermos servos de Deus. Paulo diz: para a liberdade é que vocês foram libertos. E essa liberdade é uma liberdade que é concedida a escravos. Porém, nós não somos libertos simplesmente por sermos libertos, mas somos libertos para passarmos a servir a Deus, aquele que nos compra, aquele que nos dá a liberdade que nós realmente precisamos ter. Nós vemos aqui, por exemplo, lá no Antigo Testamento, pessoas como Moisés, como Davi,
que foram chamados por Deus para servi-lo. Foram, mesmo que eles tenham tido aqui grande destaque, né? Afinal de contas, Moisés conduziu o povo de Deus, assim como Davi foi um dos reis, né? O chamado para eles, na verdade, era de servir a Deus, assim como é o meu chamado, assim como é o chamado de todo aquele que crê no Senhor. Se você e eu formos reconhecidos como servo de Deus, isso já vai estar bom demais, será o suficiente. Como dizemos por aí, né? Será de bom tamanho, sabe? Mas então, a partir do versículo 2, Tiago começa a tratar sobre as provações. E é sobre o que eu quero conversar com você hoje, é sobre o que eu quero ministrar ao seu coração hoje. Porque os cristãos, eles devem se alegrar nas dificuldades. Sejam essas dificuldades provações, algo externo, ou sejam tentações, algo interno, algo que surge daqui, né, do meu coração para fora, ou que venha me atacar. E esta alegria, ela é produzida em nós através do próprio Espírito Santo. E essa alegria, ela é produto da maturidade espiritual. A partir do momento que eu e você vamos crescendo espiritualmente, vamos alcançando a maturidade, nós sentimos alegria por sermos provados, por estarmos passando por provações e saber que nós estamos passando por isso por amor a Jesus Cristo. E essa felicidade, então, ela não é aquela felicidade que consiste aí numa resistência masoquista, sabe? Aquela pessoa que gosta de sofrer, de se bater e tal. Não, não é por isso. Mas isso acontece por causa da firmeza e da confiança que nós temos em Jesus Cristo. Então, a verdadeira felicidade para o cristão, ela consiste em fazer a vontade de Deus. Por isso mesmo que, mesmo que nós estejamos em circunstâncias adversas, nós sabemos qual é a razão de nós passarmos por várias provações, né? E essa teologia, então, que prega que o cristão não sofre, que depois que você se converte tudo vai ser tranquilo, vai ser um mar de rosas, né? Nós percebemos ao ler a palavra de Deus que isso é, como se diz hoje em dia, né? É fake news, isso não existe. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas qual que é a diferença daquele que está em Jesus para aquele que não conhece Jesus e não vive ou não tem uma vida direcionada pelo Espírito Santo? A diferença é que nós temos uma vantagem aqui, nós continuamos confiando em Deus e sabendo que Ele está na direção de todas as coisas e por isso nós podemos prosseguir. Infelizmente, muitas pessoas não entendem, né, como as provações elas devem ser vistas com alegria ou por que as provações devem ser vistas com alegria. A resposta está nos versos 3 e 4, que nos diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As provações, então, elas são instrumentos de Deus para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa maturação, né? Para que nós sejamos maduros. Tiago fala aqui de perseverança como sendo o primeiro produto da fé que é provada, né? Mas o que seria, então, perseverar? O que seria perseverar durante uma provação? Esta palavra traz para nós uma ideia de persistência, de alguém que corre firmemente até o fim, sabe? Aquele atleta que persiste e corre até a linha de chegada. Mesmo sabendo, é lógico, né? Quando nós falamos de um atleta, a gente sabe que um só será o grande vencedor. Mas nós precisamos olhar essa luta, né, ou essa corrida como alguém que é vencedor e não tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Todos os que cruzam a linha de chegada são bem-sucedidos, são vitoriosos, né? Por isso dessa perseverança, por isso dessa paciência,
Por isso, desse enfrentar as dificuldades, né? Isso é interessante falar que não tem uma palavra exclusiva no nosso vocabulário, né, no português, que possa transmitir todo o significado dessa palavra que está aqui, como persistência, como perseverança, né? Nós temos aqui o registro de um teólogo, William Barclay. Ele disse o seguinte, falando sobre perseverança, né? É a qualidade que mantém o homem em pé, enfrentando o vento. Olha só, é a qualidade que mantém o homem em pé, enfrentando o vento. É a virtude que pode transmutar a provação mais severa em glória, porque, além da dor, vê o alvo. Barclay estava dizendo o seguinte, que a pessoa ela está ali em pé, independente do vento, mesmo que o vento tente derrubá-la, ela está ali em pé, ela se mantém em pé, e mesmo que ela esteja sentindo dor, ela está sentindo dor e continua, porque ela vê o alvo. Ela vê o alvo. E ela não quer desistir do alvo. Ela continua. Muitos, então, não conseguem vencer os problemas da vida porque lhes faltam essa perseverança. Elas, mesmo vendo o alvo lá na frente, elas dizem, olha, não tenho mais força, vou parar por aqui. Mas como cristãos, nós não podemos parar. Nós precisamos continuar, né? Nós temos o escritor aos Hebreus que nos exorta dizendo o seguinte, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós precisamos nos desembaraçar, nós precisamos tirar tudo que nos atrapalha, nós precisamos nos livrar do pecado que nos envolve e correr a corrida que nos é proposta. Veja só, interessante essa colocação aqui do escritor aos Hebreus, porque ele não nos diz que diante de nós está um cardápio, né, de problemas, de provações que a gente pode escolher. Não, a corrida ela já foi proposta, ela já existem, os obstáculos já estão ali postos, colocados. Nós precisamos agora, então, correr. Nós precisamos perseverar, precisamos passar esses obstáculos, né? Quando então nós procuramos fazer a vontade de Deus, isso implicará em dificuldades, e muitas vezes dificuldades tremendas, grandes, enormes. E isso quer dizer que teremos que perseverar. Paulo, ele disse o seguinte quando escreveu aos Romanos, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu. Está lá em Romanos 5, versículos 3 até o 5. E novamente nós vemos aqui a palavra perseverança, e ela está aqui em conexão com a tribulação. Ela só existe porque nós estamos enfrentando problemas. A tribulação vem, foge o nosso caráter e nos dá perseverança para que nós possamos prosseguir com esperança, esperança de que a vitória já nos foi garantida. Sabe, é muito interessante quando nós nos deparamos e vemos tudo isso. Eu quero mostrar para você, então, no dia de hoje, que nós precisamos estar firmes. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para uma luta que já nos foi proposta, ela já foi definida. Nós precisamos, então, nos encher de perseverança, na esperança de que nós iremos alcançar aquilo que nós precisamos alcançar, nós iremos olhar para o alvo e prosseguir, né? Então, eu poderia citar para você muitos e muitos outros textos
que falam sobre perseverança, assim como eu quero citar para você alguns textos aqui que nos fala sobre a sabedoria, né? Porque para nós passarmos por tribulação, ao passarmos por elas, nós seremos forjados, nós seremos limpos, né? Nós seremos aos poucos purificados, né? Nós teremos o nosso caráter refeito, né? Apurado para que nós possamos passar por isso. E isso vai nos trazendo sabedoria, isso vai nos trazendo entendimento, isso vai nos trazendo a convicção do que nós precisamos. Por isso, veja só, no versículo 5, Tiago diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então peça a Deus sabedoria e Deus irá conceder sabedoria. Sabedoria para passarmos por essas tribulações. Né? Nós precisamos de sabedoria, porque a sabedoria ela é o temor, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria, né? Porque a sabedoria, o Senhor ele dá a sabedoria e ele dá ele coloca em nós, ele nos dá entendimento, ele nos dá inteligência e ele nos leva a crescer. Bom, nós sabemos também que nós precisamos perseverar, precisamos ter sabedoria e precisamos também ter fé. Precisamos confiar, precisamos entender que Deus, Ele também nos dá essa fé. E essa fé ela consiste na confiança em Deus, numa entrega total e plena nas mãos de Cristo. Ele depositou isso em Cristo e através do nosso relacionamento com Ele, nós iremos crescer e nós passaremos da dúvida para o crer. Eu ouvi essa semana uma frase muito interessante que diz, ao passo que nós confiamos, nós nos tornamos corajosos. Porque a confiança tem tudo a ver com a coragem. Porque sem confiança nós temos medo. Mas quando nós estamos revestidos pela confiança, nós temos coragem. E a coragem nos leva à perseverança. A coragem nos leva a buscar sabedoria. A coragem nos leva a entender que é necessário termos fé no nosso Deus. Que você hoje busque a perseverança, a sabedoria e a fé, através do qual nós receberemos crescimento espiritual, maturidade espiritual. Que Deus possa continuar falando com você hoje e que você tenha se alimentado dessa meditação, ou através dessa meditação que nós comunicamos a você. Quero orar com você e por você nesse momento. Pai, muito obrigado porque através de Jesus Cristo nós recebemos salvação. Pai, mas nós sabemos também que enquanto estamos neste mundo, nós precisamos passar por lutas, por provações, e estas provações, elas nos levarão a crescer, elas nos levarão à maturidade espiritual. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor hoje. Quero pedir por mim, quero pedir por esta pessoa que está orando comigo, esse jovem, essa criança, ou esse adulto, homem, mulher. Pai, por favor, dá-nos confiança no Senhor, renove a nossa fé, dá-nos sabedoria, multiplique, Pai, a nossa sabedoria, por favor, dá-nos perseverança. Faz-nos olhar para o alvo que é Jesus Cristo, aquele a quem nós devemos imitar, devemos ser semelhantes. Pai, por favor, faça em nós a Tua vontade, que nós possamos entender a necessidade de olharmos para o alvo. E assim, Pai, o Senhor e somente o Senhor, que é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o Senhor irá renovar a nossa força dia após dia. Muito obrigado por isso. Louvado, engrandecido para sempre seja o Teu nome. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria,
utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para o Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 999080683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo. Bom, gente, nós estamos aqui hoje com o Vicente Paulo, 56 anos, ele não queria que dissesse isso não, mas é isso, tem 2 filhos, né? Vicente é aquela pessoa incrível que nós denominamos de polivalente. Por quê, né? Ele domina muitas áreas, bate um bolão na arte e é um amigo e irmão que com certeza tem deixado sua marca no decorrer da história. Não só dele, mas na história de muitos, né, dos nossos amigos, na nossa própria história. E é óbvio que com tantas habilidades assim, ele tinha que dar aqui uma passadinha no nosso Histórias de Vida. E, como fazemos sempre, claro, estamos aí com uma enxurrada de perguntas. Não tantas para não te assustar, mas um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Quando eu conheci na década de 80, você era já da UMP, União de Mocidades Presbiterianas. Inclusive, também presidente dessa sociedade tão atuante. Então quero que você fale um pouquinho dessa história. Muito bem. Primeiro, obrigado pelo convite, Anaí, ao Arley. É muito legal a gente falar um pouco sobre a vida da gente, especialmente sobre aquilo que fizemos. É difícil falar daquilo que a gente não fez. Todavia, eu vou... E aí, baseado nessa pergunta sua sobre o que nós fizemos na década de 80 para cá, eu acho que foi, quando eu olho para a minha história e a história da minha geração, eu enxergo que foi tão relevante, tão importante, que marcou esta geração. Aliás, uma geração que fez, né? Uma geração que fez diferença. E eu me sinto assim honrado de ter participado ativamente em várias áreas da minha geração. Mas você me perguntou sobre a UMP. Então eu também era ativo na área da mocidade da minha igreja, então, que é a Igreja Presbiteriana. Na época eu já fui presidente da cidade, presidente de federação, presidente de confederação. Nosso presidente. Isso. E aí a gente organizava congressos, encontros e etc. Mas uma coisa que me chama muita atenção e que eu acho que fez muita diferença, hoje está difícil de ver, é o envolvimento daquela juventude com as causas. Não era só causas cristãs, não. Era uma geração que se preocupava com as várias áreas da nossa vida, sabe? E eu me lembro que nós trabalhávamos, a mocidade em si, nós trabalhávamos com evangelismo, nós éramos atuantes na área do evangelismo, nas questões sociais e também nos ministérios de liderança. Foi a nossa época que se formou a maior parte das lideranças evangélicas que hoje ainda temos, né? Inclusive em outras denominações. Entre outras denominações. Sim. Dessa época surgiram líderes que hoje são grandes líderes nas diversas áreas que eles assumiram, que eles guiaram, que eles decidiram seguir. Sim. Na área da medicina, da engenharia, da literatura, das artes, quer dizer, das diversas áreas.
Eu creio que eu posso perguntar isso sem medo de errar, que a sua história se confunde um pouco com a história da UMP. Minha pergunta é, a sua conversão se deu nesse momento em que você estava envolvido? Como é que foi para você conhecer a Cristo e começar então sua vida cristã? Certo. Eu nasci em frente à igreja presbiteriana do Orião. Ali na verdade nasci no hospital. Mas eu morava ali em frente à igreja. Meus pais, eu acho que essa foi o maior legado que eles deixaram para a nossa vida, eu e meus irmãos. Eles mandavam a gente para a igreja, eles não iam, mas mandavam a gente para a igreja. Olha. E foi ali, eu cresci dentro da igreja presbiteriana. Sim. E foi ali que eu aprendi a verdade, e a verdade verdadeira. Que lhe libertou completamente. Que me libertou. E aí, o momento da minha conversão, eu tinha 18 anos, quando de fato eu me converti. De fato. Eu tinha 17. Na verdade, eu estava saindo da adolescência e entrando para a juventude, de 17 para 18 anos. Foi quando de fato foi ali naquele ambiente mesmo? Naquele ambiente. Uhum. Foi numa conversa, num bate-papo. Informal? Informal, com na época um líder da nossa igreja chamado Aparecido Donadoni, ainda vive, mora lá para Rondônia fora. Foi numa conversa, ele me chamou na chincha, falou, e aí cara, você precisa tomar uma posição. Sentado tomando sorvete numa sorveteria lá perto de casa. Inesquecível, né? Foi. E daquele momento em diante, quando ele começou a falar algumas verdades para mim, eu então entendi a necessidade de ter uma vida diferente, de uma vida séria com Cristo. E foi ali que tudo começou. Em bênção de Deus. Vicente Paulo é sinônimo de arte. Arte. Artista plástico com diversas obras espalhadas pelo Brasil afora, reconhecido pela excelência do seu trabalho. E então me fala um pouquinho como é que nasceu o seu interesse pela arte e se você diria que no Brasil a arte tem sido devidamente valorizada. Infelizmente essa segunda pergunta não é bem, infelizmente não é bem merecidamente reconhecida, mas estamos evoluindo. Agora, como que surgiu a minha pintura? Como é que eu entrei no mundo das artes? Primeiro que sempre, desde criança, eu sempre gostei de fazer uns desenhos aqui e outro ali, mas eu entrei mesmo através de um amigo me convidando para trabalhar como assistente do assistente do assistente de um desenhista num anuário. Naquela época, lembra que nós fazíamos anuário, que eram quase listas telefônicas? Lembra que tinha a lista telefônica da Listel e tal? Sim. Trabalhei na Listel. Opa. Então foi ali que eu fui aprendendo a fazer desenhos. E naquela época era tudo manual, não tinha computador, não tinha... Você tinha que fazer os desenhos, fazer tudo certinho e o cliente tinha que olhar e gostar. Foi ali que eu comecei. A partir dali eu fiz um curso, nós vamos fazer essa lista lá em Campo Grande, e lá eu fiz um curso de 3 meses na universidade, mas era um curso aberto. E a partir desse curso e dos conceitos de arte que aqueles professores nos ensinaram, é que eu fui entendendo que a arte ela era um universo fantástico e que eu poderia estar inserido. Muito bom. E foi aí que começou, na década de 88 isso. Começou a minha primeira... a primeira exposição foi em 88, no Clube Feminino. Na época era secretaria, não era secretaria, era uma diretoria de cultura. Sim. Ainda não tinha o status de secretaria do município. Olha só, para fazer a entrevista normalmente se faz pesquisa, e eu fui até as suas redes sociais e eu tenho observado que você ampliou esse conceito de arte aí. Eu tenho visto você cantando e também atuando. O que tem motivado você a partir também para esses outros setores da arte? Bom, a música é uma paixão que eu tenho também desde criança. Quem é que não lembra dos galhos secos, de uma árvore qualquer, não é? Por parte de pai, chamada Ruth Alves, ela canta demais. Ela e a Yolanda gravaram CDs, isso na década de 70 ainda.
Sim. E aí eles cantam pra caramba. E os meus irmãos, esse já do meu pai e da minha mãe, somos Sim. 5 irmãos, todos nos envolvemos também nesse universo da música, Sim. especialmente dentro da igreja. Então, nós diríamos que descobrimos a música no movimento gospel, né? Certo. Dentro do meio evangélico, do meio cristão. Sim. E de lá para cá a gente não parou mais, eu sempre estou cantando, nunca me especializei, nunca fui a fundo dentro da área da música. Sim. Mas é uma paixão que a gente tem. Vocês fizeram uma cantata recentemente, não é isso? Eu vi a sua participação Isso, lá. nós fizemos uma cantata semana passada, apresentamos uma cantata na Igreja Presbiteriana do Areão. E eu gosto do coral, eu sempre cantei em coral, eu sou apaixonado por coral. Então, assim, aonde se fala de música, eu sempre estou presente. Meus irmãos, todos nós tocamos violão. Assim, tem um que é mais especialista, né? O Enéas, ele se aprimorou mais. Certo. Mas a gente, o restante, tudo arranha um pouco, canta um pouco. E quando a gente se reúne para cantar, é maravilhoso. É um Muito pedaço bom. do céu. Oh, coisa boa. E falei para vocês aqui também sobre atuação, né? Isso. Ah, tá. Fala um Você falou pouquinho, sobre atuação. o teatro também está fazendo parte dessa... Tá. O que eu decidi fazer? Ano passado, eu queria... Porque eu trabalho com produção cultural, sou um produtor cultural. Certo. E é daí que eu vivo. Uhum. O meu sustento vem da produção cultural e das artes também, da pintura. Sim. Mas a pintura não é a minha fonte principal de renda. Ok. Na década de 90 até tentei viver da arte, quase morri de fome. Aí eu falei, não tem jeito. E aí Tem que unir voltei outras... para produção. E aí, como produtor, eu queria me especializar um pouco mais. Foi então que apareceu essa oportunidade. A Escola de Teatro, gerido pelo Sena 11, junto com a Unemate, abriram, já tem uns 4 anos, abriram uma faculdade chamada Escola de Teatro. Escola de... Então ensina especialmente para a área do teatro. Entendi. Mas dentro da área do teatro você tem alguns segmentos que você pode se especializar. Sim. Então você tem o cenário, figurino, você tem a sonoplastia, você tem a direção, a atuação como ator. Sim. E tem a produção cultural. Então, que é a tua área. Que é a minha área. Então foi aí que eu entrei na escola de teatro. Você aprende o teatro, mas também aprende a produção cultural. Bom demais. Eu estou fazendo, ainda não terminei, sou estudante. Estou sempre vendo lá, sempre observando as suas redes sociais. E vi uma outra coisa essa semana. A Motoclube Águias de Cristo. Ah, sim. Vi que você é o mais novo integrante desse. Não sei se é o mais novo, mas, né? Bom, de qualquer forma, essa semana, nas suas redes sociais, está, né? Integrante desse grupo. Conta um pouco desse novo projeto aí da sua vida. Então, eu já participei. O motociclismo sempre foi uma paixão na minha vida também. Sempre tive moto e carro, sempre, né? Sim. Mas eu já fiz parte de um motoclube há muitos anos atrás. Aí depois eu tive um acidente, um grave acidente. Não foi culpa minha, tudo, mas tive um acidente e aquilo me deixou meio arredio. Depois disso eu fiquei um tempo sem moto. Aí depois eu comprei uma outra moto pequena, para o dia a dia. E de uns anos para cá eu decidi voltar a movimentar junto com o motoclube. Motoclube não, com o motociclismo. Certo. Com alguns amigos e tal. Aí apareceu um amigo me convidou para fazer parte desse motoclube chamado Águias de Cristo. E aí ele me contando que é um motoclube cristão. Sim. E que tem no Brasil inteiro, aliás, fora do Brasil, em vários outros países. E não interfere no seu trabalho dentro da igreja. Entendi. A igreja, o trabalho que você desenvolve normal continua normal. E você pode participar desse motoclube sem que interfira. Aí eu gostei da ideia e já tem um ano que eu estou lá participando com a turma e ali você vai criando amigos. Sim. E da minha igreja mesmo, eu tenho alguns amigos que participam e tal. Sim. E aí eles me convidaram para participar, para ser membro do motoclube. Sim. E foi então que eu decidi aceitar. E o que aconteceu na semana passada foi o escudamento. Nós chamamos, é uma cerimônia de escudamento. Sei. É o momento em que você recebe o escudo
Sim. o escudo do motoclube, né? Então, e ao mesmo tempo você se torna membro oficial. Sei. E você recebe o colete. O escudamento vem junto com o colete. Aí você usa o colete, agora você pode usar o colete. Deixa eu fazer uma perguntinha aí sobre... Só para que as pessoas possam nos entender. Esse motoclube, ele tem um objetivo. Tem. Né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu espero um dia poder entrevistar o pessoal do motoclube. Maravilha, né? Boa ideia. Mas, só para que as pessoas possam entender que isso não é só algo gostoso, porque você se reúne com a turma, mas vocês têm um objetivo com esse clube. Tem. Qual é o objetivo maior? É levar a palavra de Deus através do motociclismo, sendo o motociclismo um instrumento da palavra. Então, o motociclismo é um esporte que você se apaixona e você começa a criar amigos, afinidades. E neste caso é um motoclube cristão, então eles criaram essa vertente, esse objetivo, Sim. de juntos levar o evangelho, a palavra de Deus. Muito. E é assim que a gente faz. Então, por onde a gente vai, a gente sempre está levando a palavra de Deus, distribuindo uma Bíblia, um panfleto, fazendo uma ação social. Agora, por exemplo, semana passada, o motoclube, durante um mês, arrecadou brinquedos e distribuiu para uma comunidade lá em Santo Antônio. Bacana. Então, o objetivo maior dele é a palavra de Deus, é levar a palavra de Deus. Ok, nós estamos chegando ao final desse tempo bom, e eu gostaria que você falasse sobre a presença de Deus em toda a sua história até aqui, deixando uma mensagem para a nossa turma, uma mensagem para esse novo ano, para esse 2023, para que todos aqueles que estão nos ouvindo possam aí se animar, esperando não nas circunstâncias, mas no Deus que tem caminhado contigo, comigo e com todos os outros aí durante todo esse tempo. Com você. Olha, mais uma vez, obrigado pelo convite, Anaí, Arley. Deus é tudo. Deus é tudo para mim. Foi Deus quem me deu a vida e é Ele quem me sustenta. Se estou vivo, se respiro, se eu rio, se eu choro, graças a Deus. Então, Deus é tudo para mim. E uma coisa que eu aprendi com Deus é com relação à vida, o dom da vida. Deus não nos fez para vivermos encostados. Deus não nos fez para vivermos quietos, inatos, parados. Ele nos fez para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração, mas também Ele nos fez para vivermos bem conosco e com o outro. E um dos grandes segredos da vida é você fazer aquilo que gosta, aquilo que sente prazer, aquilo que te dá alegria, que te dá paz. Então, quando você me vê jogando um vôlei, andando de motociclismo, de motocicleta, ou adorando a Deus, cantando uma música, enfim, tudo isso são paixões da minha vida. Pescaria, sou apaixonado por pescaria. E tudo isso que a gente faz, eu acho que a gente se sente melhor. Eu acho que é aí que você sente o sentido da vida. Porque eu posso olhar para trás, aos 56, e dizer, olha, eu tenho uma história. Eu tenho uma história que eu acho que ainda posso ter alguns anos, e só Deus sabe quando, Sim. para continuar. Mas eu tenho uma história. E a minha história, ela tem muito prazer, muita alegria. Eu já passei também por vários momentos difíceis. Momentos de tristeza, de angústia. Mas eu tenho uma história de alegria, de prazer. E eu acho que o grande segredo é isso. É a gente caminhar, levar o evangelho, demonstrar isso através de nossa vida, mas também com ações, com práticas, mas também aprender a viver. E se me permite, só mais um pouquinho. Por favor. Eu acho que o cristão não pode abrir mão, deixar
eu acho que o cristão não pode deixar de viver a vida e achar que tudo se baseia dentro de quatro paredes, dentro de uma igreja que a sua vida está limitado apenas àquilo. Eu acho que a gente tem que viver aquilo que Deus nos permitiu. A natureza, por exemplo, é uma coisa maravilhosa que Deus fez para nós, para usufruirmos. Sim. E às vezes a gente não sabe usufruir dessa natureza, né? E outras atividades que a gente gosta e que a gente sente, que a gente vive, que Deus nos deu, por exemplo, a cultura, a arte, na área da arte, né? Se eu perguntar assim, quantas vezes você já foi para alguém, né? Quantas vezes você já foi num teatro, assistir uma peça, uma música, assistir uma dança? Quantas vezes você participou de uma exposição de arte? Enfim, você vivenciar a cultura, a arte, a natureza, eu acho que isso faz parte também do prazer da vida. Nós estamos falando sobre essa questão de não separar isso é de Deus e isso não é de Deus. Isso. Né? Num dos nossos últimos encontros aqui, que foi com o nosso amigo Naime, a gente estava colocando essa questão. Existem algumas coisas que isso aqui Deus gosta, isso aqui a gente faz, isso aqui não é de Deus. E nós temos que lembrar que a nossa vida inteira tem que lembrar Deus e tem que ser vivenciando Deus. Exatamente. Seja na praia, seja lá junto com seus amigos, comendo lanchinho, lembrando que Deus deve ser glorificado nessas coisas também. Então eu acho que é isso, o segredo da vida é isso, você aprender a viver e saber viver. Não esquecer de Deus, muito pelo contrário, caminhar, saber que Ele pode estar ao seu lado o tempo todo e fazer as práticas e as boas práticas da vontade dEle, mas também aprender a viver consigo, com aqueles, especialmente com os entes que você ama, né? Sim. Família, filhos, amigos, irmãos. Família sempre tem os conflitos, tudo, mas é família e a gente tem que se esforçar para estar próximo, para se dedicar. Enfim, é isso. 2023? Olha, o que eu mais desejo é que nós tenhamos paz. Vivenciamos nos últimos 2 anos momentos tão difíceis que nossa geração nunca tinha experimentado, nunca tinha vivenciado. Perdemos tanta gente que a gente sente muito. Verdade. Então, o que a gente espera é que 2023 seja um ano de paz, de um pouco mais de tranquilidade. Todavia, ainda existe batalhas por vencer, ainda existem desafios a alcançar, especialmente no Brasil. Nós estamos vivenciando momentos difíceis, momentos conflituosos, mas a gente coloca diante de Deus isso e espera que Deus tenha o controle disso tudo, e a gente tem certeza que Ele tem o controle, mas que o povo brasileiro também saiba tomar as suas decisões. É isso. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, nesse tempo tão gostoso. E o nosso desejo é que Deus o abençoe grandemente e que seja um ano muito especial na sua vida. E como sempre, nós costumamos terminar as nossas entrevistas fazendo aquela pergunta: e o nosso próximo encontro, com quem será? Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Da educação infantil à faculdade, são 24 anos construindo conhecimentos. Polo em Cuiabá da UniUB, com cursos de graduação e pós-graduação. Agora somos bilíngue, tendo em nosso currículo a parceria com a ABK, a primeira editora cristã de língua inglesa do Brasil. Matricule seu filho ou venha realizar o sonho de cursar uma faculdade. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352, Cuiabá. Fones 3653-2838 ou 99290-8222. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença.
Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710.